Ora, Fiel, se liga nessa coletiva do Dorival. Cara, ele é muito bom. Se liga só com o que ele falou. Ele que mudou o jogo no segundo tempo. Dorival vai fazer história no Corinthians, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Coringão 4-2. E os caras lá estão chorando, hein? O Internacional tá chorando. Sendo que era pro Corinthians ter reclamado com 2 gols anulados aí, que não foram para anular. Então é isso aí. Já deixa o seu vai Corinthians aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos agora ouvir Dorival Júnior, direto da Neoquímica Arena, o técnico do Corinthians. 2 jogos, 2 vitórias, começou com o pé direito. O técnico corintiano. Fala, Dorival. Foi justamente mantermos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. Dorival aqui mesmo, Emanuel Araújo, Globo Esporte. Eu vou perguntar fora da tática e sim da pessoa física, de alguém que já veio aqui 12 vezes na Arena e pela primeira vez vem como um técnico do Corinthians. Então, eu queria que você contasse essa nova história que você está criando, desde aquela saída do túnel ali até o apito final, enfim, o que passou na sua cabeça, quais foram as sensações, emoções desse momento, dessa estreia em casa? Eu acho que só mesmo quem está vivendo aqui dentro pode mensurar tudo que representa. Sempre foi muito difícil jogar aqui. Eu nunca escondi isso. Vim com várias equipes e sempre jogos trabalhosos e muito complicados. Mas hoje você ter esse torcedor ao seu lado você viver tudo aquilo que eu enfrentei e que para mim foi marcante na minha carreira, porque tivemos alguns resultados muito importantes aqui dentro, mas sempre construídos com muito trabalho, com muita dedicação, justamente porque nós jogávamos não só contra uma equipe, a equipe do Corinthians, mas acima de tudo contra o seu torcedor, que faz a diferença em qualquer canto do Brasil. Eu acho que para mim é uma satisfação e eu espero viver momentos importantes aqui dentro. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Agora, entrando na ordem tática do jogo, uma das alterações que você fez na formação que chamou a atenção, na escalação da equipe, foi que, diante da ausência do Angileri, você optou pelo Hugo, na lateral esquerda. Olhando os trabalhos recentes, sobretudo do Ramon Dias, isso é uma quebra de hierarquia em relação ao que vinha sendo utilizado. Nas ausências do Angileri, o Bidu era o escolhido. O que justificou essa entrada do Hugo de início de jogo e também o que motivou a saída dele no intervalo? Obrigado. Característica. Nós queríamos um jogador um pouco mais fixo, sendo teoricamente um terceiro homem de marcação. E as características do Hugo batiam muito com isso. Fez 2 treinos ali muito bons, nos passou uma confiança importante e nós ainda conhecemos muito pouco de cada atleta. Mas eu acho que foi uma escolha para um momento necessário da partida. O que eu quero é que não desacreditemos desse garoto, que ele continue trabalhando, vai voltar a ter uma oportunidade, podem ter certeza disso, até porque eu quero contar com todos aqueles que estão no grupo e eu faço questão que todos estejam em totais condições brigando pelas suas posições. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita também. Um pouquinho atrás, Marco Belo, Rádio Transamérica. Com 2 gols anulados, é normal do ser humano dar uma desanimada, né, dar uma paralisada, e às vezes acontece com os times de futebol, até com 1 gol apenas. E o Corinthians continua atacando. Isso demonstra um bom lado psicológico dos atletas. Eu queria saber o que tem do treinador nisso, da motivação que vem de fora, ou isso vem dos próprios jogadores da equipe. Obrigado. Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Primeiro é você acreditar naquilo que está sendo desenvolvido, realizado. Quando eu aqui cheguei, eu falei para eles que, independente do que acontecesse dentro de uma partida, nós não poderíamos perder o principal, a organização de uma equipe.
Quando você perde uma organização, você acaba comprometendo seu resultado, quer seja ele positivo naquele momento ou não. Nós tivemos 7, 8 minutos de um desequilíbrio, o que quase nos tira aí o brilhantismo do trabalho que vinha sendo realizado. Eu acho que a equipe teve paciência, continuou postada em campo, continuou trabalhando com os movimentos que foram executados. O primeiro gol foi uma jogada muito bonita, típica daquilo que nós pedimos. Nós pontuamos algumas coisas a eles, essas jogadas foram repetidas, a exaustão, e nós conseguimos aí mais 2 gols justamente em jogadas da mesma forma, pontuadas, mostradas e treinadas nesse pouco tempo que nós tivemos. Eu acho que eles perceberam a força que tem sempre, não se desequilibraram, se fortaleceram como grupo, como equipe. Eu acho que foi um resultado importante para esse momento. Eu espero que mantenhamos os pés no chão e busquemos aí melhores resultados à frente. Dorival, boa noite, aqui do seu lado direito. A gente sabe, acompanhando o seu trabalho, que você gosta de definir uma equipe base e fazer poucas trocas em um time titular. Você está chegando agora, começando o seu trabalho, conhecendo um pouco mais o elenco, alguns jogadores com nível físico um pouco diferentes, como o Andileri ficou fora hoje. Você acredita que até essa pausa para o Mundial você vai conseguir estabelecer uma equipe base, ou pelo menos um setor que você já tem um pouco mais de noção, ou na volta, após o Mundial, os jogadores já vão estar mais ou menos todos ali no mesmo nível para você? Eu quero tentar explicar uma coisa que já vem acontecendo há anos no futebol brasileiro. É muito difícil você manter regularidade, você manter a mesma postura jogando a cada 2 dias e meio. E é isso que tem acontecido com todos nós. Não só a equipe do Corinthians. Todas as equipes do futebol brasileiro vêm tendo esse tipo de problema. Ou você expõe o jogador a uma possível lesão, repetindo a todo momento. O que nós estamos tentando não é preservar, não é só colocar em campo a equipe que esteja fisicamente em condições. Nós fizemos o jogo na quinta-feira, na quarta-feira, viajamos a madrugada toda, chegamos aqui em São Paulo entre 5h30 e 6 horas, permanecemos no centro de treinamento, treinamos, fizeram um recall e liberamos na sequência. Com apenas 2 dias e meio nós estaríamos em campo de novo. Não teríamos como colocar aqueles que atuaram. Até colocaríamos, correríamos um risco muito grande. Fatalmente, num segundo momento da partida, nós já teríamos muitas dificuldades. Então, daqui para frente, nós vamos ter que fazer isso com frequência. Comprometendo talvez uma formação inicial, mas são jogadores muitos com um nível que se aproximam. É evidente que em algumas funções não temos ainda jogadores que talvez estejam na mesma condição, mas nós estamos buscando, deixando todos eles cientes daquilo que nós estamos aplicando, mostrando, treinando, trabalhando, e mesmo com todas as alterações o time manteve a postura, manteve o equilíbrio, a organização, e conseguimos um ótimo resultado. Então eu acho que esse é o caminho que nós queremos. Por isso que habitualmente aí faremos alterações. Dorival aqui. Essa sequência de jogos que todo mundo acaba todos os times acabam passando, é uma carnificina mesmo. O Celso estava falando agora, o Corinthians já fez 30 jogos na temporada, a gente está no dia 3 de maio. Hoje é 31. 31 jogos, quer dizer, se a gente começasse a contar do dia 1º de janeiro, não aconteceu isso, porque os times tiveram ali uma mínima pré-temporada, seria uma partida a cada 4 dias praticamente. Agora, vento que sopra do sul, sopra do norte também, né? Porque, por exemplo, a substituição do Alan Patrick, que era o melhor jogador do adversário dele, feita no intervalo, também se dá por conta disso. O Inter, aquela ira do Vitão na saída do campo, a gente acabou de
falar das aspas bem raivosas do zagueiro do Internacional contra a arbitragem, são também, além da expulsão do Bruno Henrique no segundo tempo, por conta de um suposto pênalti do Yuri Alberto no começo do jogo, no Wesley, né? A gente está até atrás dessa imagem, de repente a gente consegue mostrar dentro desse equipe F. Até a comunicação do Internacional, durante o jogo, no intervalo do jogo, colocou nas redes sociais, tweetou, postou, dizendo que Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedido de finalizar uma grande chance, uma chance clara de gol. O pênalti foi ignorado pela arbitragem. Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade. Essa tuitada foi no intervalo. A gente não imaginava como seria caótica a arbitragem no segundo tempo. Tão caótica que, antes do Roger Machado, levou até a sala de entrevistas coletivas da Neoquímica Arena José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional. Quando o Cartola, na casa do aniversário, aparece na sala de coletiva, é para reclamar. Vamos ouvir. Aqui o primeiro tempo que nós tivemos, aquilo que nós estabelecemos como estratégia, como entrega, como busca do resultado, me parece que isso foi bastante visível em campo e terminamos um primeiro tempo onde a vitória era merecida diante do contexto que se apresentou o jogo. E é importante exaltar que isso é fruto de um trabalho diário, é fruto de uma estratégia adotada para que a gente pudesse chegar aqui e fazer um grande enfrentamento, sabendo que jogar aqui é sempre muito difícil, com um grande time, com um elenco importante, num momento difícil que eles estavam vivendo também. Mas aí veio o segundo tempo. E o segundo tempo nos coloca numa situação complicada, porque me parece que a arbitragem, mais uma vez, acaba colocando a situação de um lance que estraga a partida, na nossa visão, porque não tem um critério adotado, principalmente se analisar o contexto do jogo. E nisso eu preciso pontuar alguns lances que aconteceram nesse jogo. No primeiro tempo, uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso, e absolutamente sequer foi chamado o VAR. O VAR sequer se pronunciou a respeito disso, pelo menos, ao menos para nós não chegou absolutamente nada, não chegou qualquer sinal de que o VAR teria acionado o árbitro de campo. E o que nos parece, diante de todo o contexto que a gente já vem discutindo do futebol brasileiro, da arbitragem do futebol brasileiro, é esse critério que se adota da intervenção ou não do VAR em determinados lances, que parece que o árbitro de campo acaba tendo uma bengala, acaba tendo uma dificuldade de fazer qualquer tipo de análise sem antes estar ouvindo o VAR. E ouve quando quer. E aí, no segundo tempo, vem a expulsão do Bruno Henrique. É importante vocês fazerem essa análise, que na expulsão do Bruno Henrique, no lance anterior, no Romero, foi falta, não foi aplicada a falta, e aí vem a situação do Bruno. E o critério adotado para a aplicação do cartão amarelo, tanto no primeiro lance, no primeiro amarelo do Bruno Henrique, como no segundo amarelo, na nossa avaliação, não era caso para amarelo. E outros lances que aconteceram até, de certo modo, onde houve a anulação dos gols, foram faltas claras que o árbitro viu em campo. E nesse momento ele acabou se apoiando na possibilidade do VAR fazer a interferência. E aí a gente fica... Qual é a autonomia do árbitro de campo? Qual é a capacidade de intervenção do VAR? Qual é a orientação da comissão de arbitragem nesse aspecto? E aí fez com que o árbitro, nesses dois lances, com convicção, próximo da bola, não tivesse dado a falta onde teve a intervenção do VAR. Aí, se não bastasse tudo isso, um pênalti marcado, um lance completamente duvidoso, que inclusive a gente, quando fala a gente fala muito sobre critérios, e a gente quer comparar lances que aconteceram conosco e com outros adversários, mas não tem como não lembrar que nesse lance
que aconteceu nesse pênalti, por exemplo, daquele jogo contra o Fortaleza, onde a comissão de arbitragem simplesmente coloca um parecer dizendo que foi um lance sem muita intensidade ou sem muita força, e que nos deixa numa condição de entender por que nesse lance, onde houve uma intervenção, que não houve uma intervenção, na verdade, forte, houve pênalti nesse lance. Então, para nós, a gente sai com o sentimento que poderia ter sido um grande jogo, e deixar muito claro aqui que uma derrota aqui na casa do Corinthians não é um absurdo. Obviamente a gente veio aqui para ganhar, mas a forma como o jogo se desenhou, a forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, porque a anulação de 2 pênaltis, de 2 gols, com faltas claríssimas em que a autonomia era do árbitro de campo, fez com que se criasse um ambiente de completa instabilidade no jogo, fazendo que aqui para nós, até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Então, a gente faz esse pronunciamento aqui dizendo que o clube, a diretoria, é muito proativa nas questões da arbitragem. A gente participa de todas as reuniões pós-jogo, colocando, pontuando, fundamentando, inclusive, na norma, porque é disso que a gente está falando aqui, das normas e das interpretações dos critérios. Segunda-feira o presidente vai estar numa reunião com os clubes, onde a pauta será também a arbitragem, porque não é comum, eu disse outro dia, não é comum que a gente esteja nessa fase do campeonato com tantas reclamações da arbitragem. E isso é um problema coletivo, e nós somos parte disso. E sendo parte disso, não nos resta outra alternativa senão fazer esse debate público e também em todas as instâncias necessárias, como a gente sempre faz. Agora, o que a gente vê é que são vozes colocadas ao vento e que não produz nenhum resultado prático para uma solução efetiva. E a gente espera e vai continuar sempre defendendo os interesses do Internacional, porque hoje, mais uma vez, a gente se sente extremamente prejudicado por essa falta de critério da arbitragem brasileira. Boa noite. Celso Zelt, eu vi uma arbitragem extremamente atrapalhada, confusa, sem critério. Foi tudo mas isso. Não vi nenhum lance clamoroso contra o Internacional. E eu acho Só para recapitular, essa reclamação de um suposto pênalti do Yuri no Wesley, a expulsão do Bruno Henrique e o pênalti em cima do Bidu feito pelo Oscar Romero. Isso, e colocar o pênalti em cima do Romero no Bidu, tão duvidoso quanto o lance da primeira anulação do Corinthians. Então ele pede autonomia para o árbitro. Eu acho que ele se perdeu nos argumentos. Se o árbitro tivesse autonomia, o time dele tinha tomado mais 2 gols hoje. Esse não é o problema. O problema é o venha a nós, só venha a nós, o vosso reino nada. Todo mundo legisla em causa própria. Então hoje é o dirigente do Inter na Arena, no próximo turno pode ser o dirigente do Corinthians no Beira-Rio, e ninguém para estancar o problema da arbitragem, que de fato aquele existe. que perde o jogo. É sempre isso. Se fosse o contrário, se o jogo tivesse terminado empatado hoje, a reclamação viria do lado do Corinthians. Exagera muito nos argumentos. A gente já viu tanta nota oficial de outros clubes chamando de clamoroso, que é duvidoso, chamando de duvidoso, que é só pro lado de um e do outro. Então a primeira falta que anulou o gol do Corinthians também não gera dúvidas? Gera dúvidas. Eu acho que foi. Eu acho que Mas não aqui foi. tem 2 pessoas que acham que não foi. Aqui tá 2-2. Então é só duvidoso o que foi contra você. O que foi a favor de você não é duvidoso. É só lembrar o lance do Grêmio. O último lance no Grenal não foi pênalti, aquilo lá? Independente dos critérios utilizados, como o próprio Roger falou, dentro dos critérios utilizados do árbitro dentro do jogo, não existe critério. Quando é falta. Tanto que depois a comissão veio e falou que o árbitro errou. Sim. Porque foi pênalti. Ninguém reclamou, né, do Inter. É o que o professor Celso foi o Juventude no jogo da semi entre Grêmio e Juventude. Não, ele está falando agora, no último Grenal. No último agora. No último agora. Também teve, os acréscimos. Também teve nas finais do Gaúcho, também aconteceu. É o futebol brasileiro, não tem jeito. O futebol brasileiro é assim. Você só reclama pro próximo jogo. Mas sabe qual que é o problema, Zé? Ele falou que segunda o presidente vai lá, né? Para discutir, inclusive essas questões da arbitragem e tal.
O problema é alguém pagar esse pato na frente. O próximo. Alguém vai pagar esse erro de hoje, que na cabeça dele, né, aconteceu. Então alguém lá na frente... Sabe o que eu acho interessante? Que é o seguinte, que o árbitro que comete os erros, e aí na Série A, vai apitar a Série B. Aí ele prejudica a time da Série B. Na Série B. Aí a Renata Royal vai trabalhar mais ainda, né? Se o cara erra, sabe o que você faz? Põe na geladeira, faz um mini curso, alguma coisa para ele entender. Senta lá, vamos conversar. A CBF precisa fazer, ao invés de ficar distribuindo dinheiro aí para os presidentes, as coisas, você pega 10% só do que está sendo distribuído, monta um departamento de arbitragem, entendeu? Bom. Acabou, vem cá, vamos gastar 5 mil, 10 mil, sei lá, com passagens, vamos reunir os árbitros, vem cá, vamos passar lance a lance, fazer uma comissão aqui, 10 árbitros que apitaram, vamos sentar. O que vocês acharam? Ô Klaus, Daronco, o que vocês acham nesses lances aqui? Foi falta, não foi falta? Eu tenho certeza que entre os próprios árbitros, eles irão divergir em relação às opiniões. E aí você começa a estabelecer critérios, porque o problema da arbitragem brasileira, Prião, são critérios. Os critérios utilizados no jogo das 4 já não valem no jogo das 6. Não é nem da outra rodada. Eu vejo muito falar assim, eu quero... Às vezes dentro do mesmo jogo. Dentro do mesmo jogo. Né? Aí eu vejo muito assim, as pessoas falando assim, vamos profissionalizar. Nem os árbitros não querem, porque você sabe quanto eles ganham por mês? Ganham por arbitragem? Cada árbitro. A gente já conversou aqui na época que era o Salvio, com o Gaciba, muitos dos árbitros também não querem serem profissionalizados por conta da bufunfa que recebem, porque eles vão ter que optar. A CBF vai pagar quanto eles ganham por mês? Como que vai ser? Eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é uma discussão que existe entre os próprios árbitros. Entendeu? Vamos profissionalizá-lo, beleza. Quais serão os critérios utilizados? O critério utilizado, o número 1, vai ser o mesmo utilizado, o critério número 1 no mesmo jogo? Porque dentro do mesmo jogo ele não existe critério. Existe a pressão da torcida, a pressão dos jogadores, a falta de personalidade dos árbitros durante os 90 minutos, né? O tamanho do jogo, o tamanho da camisa, né? O erro que você sabe que se você errar contra determinadas equipes, você vai ficar encostadinho na geladeira lá uns 2, 3 jogos, aí você não vai ganhar os seus 15, 20 mil que era para ganhar na rodada. Então, assim, tem muitas coisas que são... estão nos bastidores. Dependendo de quem está apitando, o VAR chama ou não. Sim, entendeu? Tem muitas coisas nos bastidores que aí a CBF poderia muito bem, vamos montar aqui como eu falei, para de ficar distribuindo dinheiro. Pega um dinheirinho aí. Primeiro, o VAR semiautomático. Tecnologia que a CBF, pelo tamanho do budget, né, que eles recebem em termos de patrocinadores, ele pode muito bem contratar sem nenhuma coisa. Tem que ter isso. Se tem um time que era pra estar reclamando de arbitragem, é o Corinthians, cara. 2 gols anulados ali. Primeiro, dá pra discutir. O segundo não era pra anular, cara. Ridículo anular aquele segundo lance ali. O André Ramalho nem pega no cara, mano. A gente foi garfado em casa, mas a gente perde esse jogo aí. Se empata. Se eles iam estar chorando lá, o cara do Internacional aí. Na moral, mano. Mas o Dorival vai fazer história no Corinthians, hein? É só arrumar uma zaga pro cara, contrata aí no meio do ano uns 2 zagueiros bons mesmo pra chegar pra ser titular e talvez um ali pra fazer uma sombra pros 2 zagueiros que sejam titulares e um lateral direito, cara, porque complicar essa defesa e esse Hugo pode mandar embora, mano, que lateral horroroso. Lateral, um dos piores laterais, um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Corinthians, nem lateral, pior jogador que eu já vi com a camisa do Corinthians. Então é isso, vitória importante, subir na tabela pra afastar aquela zona lá, né? Os caras já estavam falando em zona de rebaixamento, pelo amor de Deus. E alguns jogadores aí voltaram a jogar mais bola, hein? Pô, aquele gol no meio de pai, esse é um golaço, hein? O André Carrilho no primeiro tempo tava mal, mas no segundo tempo aí conseguiu se recuperar, aí fez um ótimo segundo tempo. Os jogadores aí que dá pra tentar recuperar. O Coronado fez seu gol, golaço do Coronado, hein? Cavadinha no goleiro ali no finalzinho do jogo. Então dá pro Dorival tentar recuperar esse jogador, dar confiança pra ele, que ele é muito bom. E vamos ver no próximo jogo, eu acho que é em casa ainda, no outro sábado, pelo Brasileiro é em casa ainda. Cara, coloca o Coronado titular, cara. O Romero não dá mais. Romero não dá mais. Quando entra com o Romero é um a menos, é um jogador a menos com o Romero. Então, testa o Coronado, vai dar certo. Então é isso. Deixa o seu Vai Corinthians, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!